Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer a correção completa do exame da 10ª classe do ano 2022, nesse caso concreto da disciplina de Matemática na sua primeira chamada. Então conseguem perceber pelo cabeçalho diz que o exame contém 7 perguntas, 120 minutos por aí. Então antes de começarmos com a nossa resolução, gostava de mostrar todas as perguntas que aqui foram colocadas. Caso tu queiras começar a atacar deste lado para depois conferir as respostas no decorrer deste vídeo. Então com esta resolução irá ajudar muito aquele estudante que provavelmente irão realizar os mesmos exames nacionais do ensino médio da disciplina de Matemática, nesse caso concreto. E isto vai auxiliar muito na preparação dos mesmos. Então conseguem perceber que no cabeçalho dizia que o exame contém 7 perguntas e chegamos ao fim e vamos começar com a nossa resolução. Então, encontrou da vinheta, peço que te inscrevas no canal, caso não estejas inscrito, deixe ficar o seu like, comente, compartilhe também para que os outros estudantes tenham acesso a esta magnífica resolução. E sem mais delongas, vamos a isso. Muito bem, vamos começar com a nossa resolução fazendo a questão número 1, que diz o seguinte: assinale com V verdadeiras ou com F falsas as afirmações que se seguem. Então, vamos lá. Na linha A estão a dizer o seguinte: o conjunto dos números reais menos, ou seja, excepto o conjunto dos números reais negativos, isto tem que ser igual ao conjunto dos números reais positivos, incluindo o zero. Então, primeiro você saber quais são o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, basicamente, seriam estes aqui. Vou aqui enumerar. São todos números negativos, assim como positivos, ok? Então, temos do menos infinito. Ok? Vou começar do menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até lá, ao mais infinito. Então, são todos números, ok? Então, eles estão a dizer o seguinte: dentro deste conjunto, se nós formos já tirarmos o conjunto dos números reais negativos, quais seriam o conjunto dos números reais negativos? Seria basicamente do menos infinito até o menos 1. Então, todos esses conjuntos, todos esses números que eu aqui sublinhei para trás, é exatamente o conjunto dos números reais. Então, este conjunto é exatamente o conjunto dos números reais negativos, porque só são números negativos. Veja que o zero não está incluso. Então, o zero não tem sinal, então não estaria dentro. Então, estes são todos números naturais. Números reais, nesse caso, negativos. Agora, se nós formos já tirar estes todos números reais negativos, o que sobrou? Vou sublinhar de roxo. Sobrou apenas este troço, partindo do zero até lá, ao mais infinito, até lá. E qual é esse conjunto? É exatamente o conjunto dos números reais positivos, incluindo o zero, porque o zero também está dentro deste traço que eu sublinhei, ok? Então, aqui estão a dizer, se nós formos já pegar este todo conjunto, que é o conjunto dos números reais, se nós formos a eliminar exatamente o conjunto dos números reais negativos, o que sobrou? É exatamente o conjunto dos números reais positivos, incluindo o zero. Então, a nossa afirmação é verdadeira, ok? Então, para o número 1, a linha A é verdadeira. Esta proposição que eles colocaram. Muito bem, então vamos analisar a proposição B. Está a dizer o seguinte: a proposição B está a dizer o seguinte: cotangente de 45 graus é exatamente maior que tangente de 45 graus. Então, tu precisas saber quanto vale a cotangente de 45 e aqui quanto vale a tangente de 45. Para tu comparar os números. Se for maior, então a proposição é verdadeira. Se não for, a proposição é falsa. Então, para aqui tu precisas lembrar um pouco dos ângulos notáveis. É muito simples para tu montares a tabela dos ângulos notáveis. Eu vou fazer aqui brevemente uma coisa muito rápida. Ok, nós temos 30 graus, ok? Depois temos 45 graus e 60 graus, não é de colocar o 90, então coloco aqui 60 graus, ok? Então eu estou a montar uma tabela bem simplificada, tem 0, 90, mas não é de colocar, porque aqui a questão está a perguntar exatamente a tangente e cotangente de 45, então o 45 graus está dentro deste intervalo que eu coloquei aqui dos ângulos. Então se eu for a fazer isto, eu teria o seguinte, seno, ok? Para seno aqui, e aqui eu teria o que? O cosseno de alfa, aqui de alfa, posso fazer isto, e depois teria o quê? Teria basicamente a tangente de alfa, e aqui teria a cotangente de alfa. Muito bem, então eu tendo esse gráfico, eu tenho o seguinte, eu sei que o cosseno, eu acho que escrevi mais dentro, né? Então vamos lá, quanto equivale o cosseno de 30 graus? Então vamos lá, então aqui é cosseno, ou seja, vou começar por seno, então aqui é seno de alfa, cosseno de alfa, e aqui é a tangente de alfa, e aqui vou colocar a cotangente de alfa, ok? Então, primeiro é sabermos, o seno de 30 é muito simples de saber. O que você faz para preencher essa tabela? É muito simples, é só fazer o seguinte, começa por 1, 2, 3, ok? Depois, coloca todo mundo raiz quadrada, divide por 2, ok? Então, faz raiz quadrada, divide por 2, raiz quadrada, divide por 2, raiz quadrada, divide por 2.
Já está. Agora, você consegue perceber que raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu posso apagar esta raiz quadrada, só deixar 1 sobre 2. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Raiz quadrada de 2 é 2. É uma raiz imperfeita nesse caso. Então, deixam assim. Raiz quadrada de 3 também é imperfeita. Deixam assim. Agora, para nós acharmos o cosseno dessa coisa aqui, o que nós fazemos? Invertemos. Este primeiro daqui vem para o primeiro. O último daqui, nesse caso, vem para o primeiro. Então, eu fico com raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui fico com o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. E aqui fico com 1 sobre 2. Inverti. O último veio para o primeiro. Então comecei a descer. Este veio para aqui e este veio para cá e o primeiro foi para o último, no cosseno. É o inverso. Por isso que dizem que... Ok. Então, a partir disso aqui eu nem preciso preencher cotagente, ok? Preciso preencher cotagente. Cotagente é igual ao quê? Cotagente e tangente. Então nós já sabemos que tangente... Deixa eu colocar a vermelho. Ok. Vamos lá. Tangente de um ângulo alfa é exatamente igual ao quê? Ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, tendo isso aqui, que a tangente é seno sobre cosseno, eu já tenho seno e cosseno. Eu venho para cá na linha de quem? Na linha do seno. Então, seno e cosseno. Serei seno, estamos a trabalhar com o quê? 45 graus, né? Eu quero saber a tangente de 45. Então, eu posso dizer que, posso apagar, ok, vamos lá. Eu posso dizer que a tangente de 45 graus é exatamente igual ao que? Seno de 45 graus dividido por cosseno de 45 graus. Isso tem que ser igual ao quê? Vou na minha tabela dos ângulos. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, venho para cá, substituo. Então, fico com raiz de 2 dividido por 2. Tudo isso que divide com cosseno de 45. Quanto é que dá? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, é o mesmo valor. Então, raiz de 2 sobre 2. Essa divisão, nós já sabemos quanto é que isso dá. Se você tem um certo valor a dividir por ele mesmo, é lógico que vai dar 1, né? Então, essa toda a divisão aqui, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, é exatamente igual a 1. Então, estamos a dizer que a tangente de 45 graus é exatamente igual a 1. Ok? Então, nós já temos que tangente de 45 é 1. Então, tangente de 45 aqui é 1. Tangente de 45 é 1. Agora, a cotagente. Cotagente é o inverso, ok? Cotagente. Para cálculo de cotagente, nós dizemos que cotagente do ângulo alfa é exatamente igual a o quê? É igual a cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. É o inverso. Se a tangente é seno sobre cosseno, então a cotagente é o cosseno sobre seno. Nós conseguimos perceber que um é o inverso do outro. Ou seja, se eu tenho... Isso implica dizer que se eu tenho tangente de um ângulo alfa é igual a então isso implica dizer que a sua cotagente tem que ser igual a 1 sobre A. É o inverso. Por que eu digo que é 1 sobre A? Porque este A está sobre 1. Então, se a tangente é o inverso da cotagente, eu posso inverter. O 1 fica em cima e o A fica embaixo. Já inverti. Ou podes dividir aqui. Muito bem. Veja, vai ficar com o quê? Então, aqui seria cotagente de 45, seria cosseno de 45 dividido por seno de 45. Aqui 45. Os valores são os mesmos, então ficas com raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Tudo isso é a mesma coisa. Então dá 1, ou seja, cosseno de 45, cotangente de 45 é igual a tangente de 45, que é exatamente igual a 1. Então aqui também é 1. Cotangente de 45 é exatamente igual a tangente de 45, que é exatamente igual a 1. Logo, esta proposição é falsa. Isto seria basicamente igual, não maior. Ok? Logo concluímos que isto é bem falso. Então para o número 1, a linha B, já concluímos que isto é falso. Então, posso colocar aqui falso, ok? Para a linha B é falso. Vamos para a linha C, está a dizer o seguinte, vamos lá apagar isto aqui. Então, a linha C tem uma pequena expressão logarítmica para resolvermos, ok? Então, tem uma pequena expressão logarítmica que é para ser resolvida. Vamos lá passar ela. O que nós temos aqui? Nós temos basicamente o seguinte, temos logaritmo de 1 sobre 2, isto de 4 sobre 64, tudo isso tem que ser igual a 4. O que nós queremos provar? Nós queremos provar que este todo logaritmo aqui tem que ser igual a 4. Se não for 4, então essa proposição é falsa. Então vamos lá resolver este logaritmo. É bem simples. Então nós temos logaritmo de o quê? 1 sobre 2 de 4 sobre 64. Tem que ser igual ao quê? É só aplicar algumas propriedades. Nós temos que logaritmo de A sobre B, isto na base C, isso tem que ser igual ao quê? Logaritmo da razão é exatamente a subtração dos logaritmos. Então, ficamos com logaritmo de C na base de logaritmando A menos logaritmo de C de logaritmando B, ok? Então, um menos o outro. Então, aqui nós podemos aplicar o mesmo raciocínio que ali. Então, ficaria com o quê? Logaritmo de quê? 1 sobre 2, que é a base, é a mesma. Depois, aqui ficarias com 4 menos logaritmo de quê? 1 sobre 2, aqui 64. Já aplicou a propriedade. Então, vamos lá. Continuando, isso tem que ser igual ao quê? Então, aqui, já sabemos, vamos ficar com o quê? Logaritmo de o quê? Nós sabemos que quando nós temos o inverso de um número, ou seja,
1 sobre n, isso tem que ser igual a n elevado a menos 1. Ou seja, este n está elevado a 1. Quando passa para o numerador, nós trocamos o sinal do expoente. Então, se nós temos, por exemplo, aqui 1 sobre 2, isto é a mesma coisa dizer que esse 2 está elevado a 1. Se eu passo 2 para o numerador, eu vou ficar com 2 elevado a menos 1. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa dizer 2 elevado a menos 1. Então, fico com base 2 elevado a menos 1, ok? Aqui vou ficar com 4, é a mesma coisa dizer 2 vezes 2. 2 vezes 2 é a mesma coisa 2 ao quadrado, ok? 2 ao quadrado. Depois, menos. Agora, 64 é a mesma coisa escrever o quê? Então, aqui, fico com menos o quê? Logaritmo de quê? Aqui é 2 elevado a menos 1, é a mesma base, então já transformei aqui. E 64 é a mesma coisa escrever o quê? Para quem não é muito de descobrir as potências, é só pegar o 64, começar a decompor. Por 2, 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, ainda por 2 dá 2, por 2 dá 1. Terminou. Temos quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tudo isso aqui é exatamente 2 elevado a 6, que é 64. Ok? Então, seu logaritmando vai ser 2 elevado a 6. Então, isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a... Então, nós já sabemos quando o logaritmando está elevado a tem um expoente, esse expoente cai para a frente. E se a base temos o expoente, esse expoente cai para o denominador, ok? Então, ficaríamos com 2 dividido por menos 1, que é da base. Menos 1, ok? Vezes logaritmo de 2 na base 2. Ainda menos, o mesmo acontece aqui. Esse 6 cai para cá à frente. Então, fico com 6 dividido. Este menos 1 cai para o denominador aqui à frente, dividido por menos 1. Então, vou colocar tudo entre parênteses, ok? Aqui é menos 1 vezes logaritmo de 2 na base 2, ok? Então, aqui é só lembrar algumas propriedades. Sabemos que um logaritmo em que o logaritmando é igual a base sempre dá 1. Então, isto aqui dá 1. Isto também dá 1, ok? Dá 1, dá 1. Então, ficarias basicamente com isto. Isto tem que ser igual a 2 dividido por menos 1, dá menos 2. Ainda tem menos 6 dividido por menos 1, dá menos 6. Então, fica menos 6, ok? Então, isto tem que ser igual a menos 2. Menos com menos dá mais, então mais 6. Isto tem que ser igual, menos 2 mais 6 dá mais 4. Ou seja, este logaritmo aqui, logaritmo de 1 sobre 2, e logaritmando 4 dividido por 64, tem que ser igual a 4, ok? Então, aquele todo logaritmo está ali, o resultado é 4. Logo, já concluímos que esta toda parcela aqui é exatamente igual a 4, ok? Logaritmo de 1 meio, 64 dividido por 4 dividido por 64 é exatamente igual a 4. Logo, 4 é igual a 4. E isso é verdade, ok? Então, aqui é verdade também. Muito bem, agora vamos para a questão número D, a linha D nesse caso, temos o seguinte, a linha D, temos que 0,4, nada, 0,04 é exatamente igual a 4%. Então é só de lembrar que escrever 4% é escrever um número sob denominador 100, ok? Então aqui eu posso dizer que 0,04 é exatamente igual a 4% é a mesma coisa escrever 4 sobre o denominador 100, ok? É 4%, 4%. Então, seria 4 dividido por 100, é exatamente 4%. Então, aqui nós teríamos o seguinte, aqui nós teríamos que isto é igual ao quê? Então, temos o seguinte, aí é 0,04, é 0,4 nesse caso. Então, aqui é 0,40, não 0,04. Aqui é 0,40 também. Onde é que eu tirei esse 0,04? Então, 0,40 é igual a 4%. Aqui é 0,40. Então, aqui eu fico com 0,40, exatamente igual ao quê? Dividir por 100 é só andar 2 casas para a esquerda, é bem simples. Então, se a vírgula está aqui, ando uma casa e uma casa aqui. Então, fico com 0,04. Então, aqui dá 0,04. Pode fazer na tua máquina. Então, isso implica dizer que a minha conta, ok? Isso implica dizer que 0,40 é exatamente igual a 0,04. Isso é verdade? Esses dois números são iguais? Pergunto-te agora. Então, tu consegues perceber que esses dois números não são iguais. Este é diferente deste. Então, logo, a minha afirmação é falsa. É falsa. Tem outra forma que você poderia fazer isto. Eles disseram o seguinte. O que eles disseram aqui? Eles disseram que 0,40 é igual a 4%, não é isso? Então, esse 0,40, tu poderias muito bem transformar em forma de percentagem. Como é que se faz? É só multiplicar por 100. Então, ficaria 0,40 vezes 100% é igual a 4%. Agora, se essa multiplicação aqui der 4%, então isso será verdade. Então, vamos lá escrever isto. É a mesma coisa escrever o quê? É a mesma coisa escrever 40 por 100, que é em base 10, em fração, ainda vezes 100%, ok? Isso tem que ser igual a 4%. Então, aqui,
é basicamente cortar este 0 com este daqui, este 0 com este daqui, ficas com 40 dividido por 1, ainda o porcento sobra. Então, basicamente, o teu resultado ficaria o quê? 40% é exatamente igual a 4%. Por isso que o resultado não bate. Então, veja que aqui nós temos 40% é igual a 4%. Está errado, não é igual. 40% é maior que 4%. Por isso que aqui também deu esta diferença de números, de valores, ok? Então, isso também conclui que é falso, né? É uma outra forma de fazer. Tu poderias muito bem transformar a percentagem em um número normal, que é isso que fizemos, dividir por 100, ou transformar aquele número normal em percentagem, multiplicando por 100. E chegar na mesma conclusão que o seu número, ou seja, a linha D, é bem falsa. Então, colocando aqui, número 1, a linha A, verdade. Número 1, a linha B, falso. Número 1, a linha C, verdade. E número 1, a linha D, falso. Tu tinhas exatamente 0,5 para cada um, 0,5 valor, 0,5 valor, 0,5 valor. No total, dos valores para tudo isso, ok? Fazendo isto que acabamos de fazer agora. Vamos para o próximo número, que é o número 2. Diz o seguinte: considere o triângulo ABC, que determina o valor de x, sabendo que AB igual a BC, que é igual a 2 centímetros. Então, eles estão a dizer basicamente que AB onde é que está? AB é isto aqui, então aqui 2 centímetros. Então aqui 2 centímetros. Opa, o que está a se passar? Então aqui 2 centímetros. Deixa eu escrever isto bem. Então aqui 2 centímetros. AB. Centímetro não está. Ok. 2 centímetros, ok. E aqui BC também mesma medida. Então aqui também 2 centímetros. E eu posso achar aqui o Y. Mas eu posso não achar o Y. Como eles querem o ângulo, é muito simples de achar o ângulo. O que nós sabemos de relações trigonométricas? Nós sabemos que o seno do ângulo alfa é exatamente igual ao quê? Cateto oposto ao ângulo dividido por hipotenusa, ok? Dividindo pela hipotenusa. Então, isto é o seno de um ângulo qualquer, de um triângulo retângulo. Agora, se nós queremos saber o cosseno do ângulo alfa tem que ser igual ao que num triângulo retângulo seria exatamente o cateto oposto, ok? Cateto oposto nada, cateto adjacente dividido por hipotenusa, ok? Agora, se nós queremos saber a tangente, vamos lá aqui, queremos saber a tangente do ângulo alfa de um triângulo retângulo, seria o quê? Seria basicamente o cateto oposto dividido por cateto adjacente, ok? Agora, se nós queremos saber a cotangente de alfa, tem que ser igual ao quê? Ao cateto adjacente dividido por cateto oposto. Um é o inverso do outro. Agora, se nós queremos substituir aqui, olhando para este triângulo aqui, vamos lá supor aqui, esta hipotenusa vale x, ok? Eu não sei, não deram. Então, o que nós faríamos para o seno? O seno do ângulo, vamos lá, para o seno, eu ia dizer que é igual ao cateto oposto, o seno deste ângulo x que está aqui. Seria o cateto oposto, que é este oposto ao ângulo, que é exatamente a medida AB. Então, seria basicamente a medida AB dividido por a hipotenusa. A hipotenusa é aquela que vale x, que não deram. Esse é o seno do ângulo, ok? Agora, se eu quisesse saber o cosseno do ângulo, vamos lá para o cosseno, seria igual ao quê? Cateto adjacente colado ao ângulo, este 2 aqui centímetros, que está colado ao ângulo, que é a medida BC, dividido pela hipotenusa, que é x. Eu não sei também. Veja, agora vamos lá, substituindo no lugar da tangente do ângulo, seria o cateto oposto ao ângulo, então vamos lá, cateto oposto ao ângulo é a medida AB, então cateto oposto ao ângulo tem que ser igual ao quê? Vamos lá, cateto oposto ao ângulo é a medida AB, dividido pelo cateto adjacente, que é a medida BC, cateto adjacente ao ângulo é que está colado ao ângulo, este cateto aqui, então é a medida BC, então iria dizer que vai dividir o BC, ok? Essa aqui é a tangente do ângulo. Agora, para cotangente do ângulo seria o inverso, porque o inverso é o cateto adjacente, que é a medida BC dividido pela medida B, aqui é o cateto oposto. Então, aqui seria medida BC dividido pela medida AB, ok? Esta medida. Agora, uma coisa muito interessante, para nós acharmos um ângulo, este ângulo aí, nós não precisamos calcular esta hipotenusa, usar Pitágoras, o quê? Dar todas as voltas. Nós podemos usar aqui esta relação. Tem relações em que nós temos o quê? Nós não queremos saber o ângulo. Eu posso usar a relação cotangente ou tangente. Nessas duas relações, eu tenho todos os valores necessários para achar o ângulo. Por quê? Porque eu tenho a medida AB, que já deram,
ok? AB vale 2 centímetros, BC igual a 2 centímetros. Então eu tenho a medida AB e eu tenho a medida BC, tenho os dois valores. E eu quero saber a tangente, o ângulo. Então eu posso pegar esta relação, eu posso pegar exatamente a relação da cotangente, ok? Cotangente eu tenho BC e tenho AB também, e eu posso achar o ângulo, ok? Então essas duas vão me ajudar. O seno e cosseno eu precisaria da hipotenusa. Para usar seno ou cosseno, preciso determinar esta hipotenusa e levar mais tempo, né? Então eu posso usar a tangente. Então eu venho para cá e vou usar a tangente. Tangente do ângulo X é exatamente igual ao quê? A medida BC, AB nesse caso, a medida AB. Então eu fico com AB, medida AB dividido pela medida BC, ok? Então tem que ser igual ao quê? Medida AB vale 2 centímetros, medida BC 2 centímetros. Então daqui tu consegues cortar o quê? Estes centímetros com centímetros, fica 2 dividido por 2. Então tu tens o seguinte que a tangente do ângulo X é exatamente igual ao quê? É igual a 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Então a tangente é igual a 1, só que eu não quero a tangente, eu quero o ângulo X. Então o ângulo X é igual ao quê? Então tu tens que saber qual é o ângulo que a sua tangente dá 1. Então, só por curiosidade, naquelas exatamente o mesmo ângulo que nós fizemos aqui, no número 1, comparando tangente de 45 e cotangente de 45, que dá o mesmo valor, que é 1. Então, tangente de 45 graus dá 1. Então, eu consigo dizer que a tangente de 45 graus é exatamente igual a 1. Então, neste caso, eu posso dizer que meu x é igual a 45 graus. Exatamente o meu ângulo x que querem ali. Ok? Então, meu x é 45 graus. Se eu encontrasse cotangente, também daria 1. Nós vimos que tangente é igual a cotangente. Iria dividir 2 por 2, daria 1. Então, cotangente de 45 é igual a 1. Eu ia procurar o ângulo em que a sua cotangente dá 1, que é exatamente 45 graus. É o ângulo, ok? Então, basicamente aqui, o número 2, a resposta do x, do valor do ângulo x, é exatamente 45 graus, ok? Muito bem, vamos para a questão número 3. Diz o seguinte: resolva as equações seguintes em R. Então, nós queremos resolver essas equações em R. Então vamos lá. Resolvendo essas equações em R, nós temos a primeira equação que é... Vamos lá. Então, ok. Vamos lá. Eu tenho aqui, já separei essas equações. Então eu tenho a linha A. São essas 4 equações. A linha A, B, C e D. Então vamos lá. A linha A. Eles deram o seguinte. 3 tangente de x é exatamente igual... É igual a nada. Menos raiz de 3 é igual a 0. Tem que ser igual a 0. Aqui eles falharam. Eles não colocaram 0. Ok? Tem que ser igual a 0. E eles deram um intervalo. O x tem que pertencer de 0 graus a 90 graus. Ou seja, se nós encontrarmos outras soluções que estejam fora deste intervalo, não vamos considerar, ok? Muito bem. Então aqui é uma coisa muito simples. É só dizer que tangente 3, tangente de x é exatamente igual. Este menos raiz de 3 passa para o segundo membro. Fico com raiz de 3 positiva. Então isto implica dizer que se eu quero tangente, então tangente de x é exatamente igual a raiz de 3 dividido por 3. Agora eu tenho que ir na minha tabela dos ângulos notáveis. Qual é o ângulo em que a sua tangente dá raiz de 3 por 3? Ok? Qual é essa tangente? Lembram daquela tabela que eu construí muito rápido, 45 graus e 60 graus, ok? Vamos lá. Uma coisa muito rápida, 60 graus. Ok, vamos lá. Aqui seno, cosseno. Só tenho esses dois já e descobrir a tangente. Então, eu tenho que seno de 31 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E vamos lá. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, nesse caso. Então, se é isto, eu posso inverter. Para achar o cosseno é só inverter. O que está lá começa por cá, ou começa de lá da extremidade. Fico com raiz de 3 sobre 2, depois vem raiz de 2 sobre 2, depois vem 1 sobre 2. Então, eu quero saber qual desses ângulos notáveis vai me dar como resultado raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 3. Não tem jeito, né? Vamos lá. Então, eu posso fazer o quê? Então, eu sei que a tangente de um ângulo x é exatamente igual a seno de x dividido por cosseno de x, né? Vamos lá. Não pode ser 45, mas pode ser... vamos lá fazer 30 graus. Vamos lá fazer o 30 graus. Vamos lá fazer para o 30 graus. Está a ver 30 graus? Estão a ver 30 graus aqui? Então, vou fazer. Isso implica dizer que, se eu quero saber, vamos lá descobrir tangente de 30 graus. Tem que ser igual ao quê? Seno de 30 graus, ok? Dividido por cosseno de 30 graus, ok? Então, é só substituir. Vamos lá na nossa tabela. Seno de 30, 1 sobre 2. Então, fico com 1 sobre 2. Dividido por cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, fico com raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Então, aqui caiu uma divisão de frações, ok? Em que tem duas frações. Então, fico com tangente de 30
graus tem que ser igual ao quê? Vamos lá. Divisão de duas frações. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vou manter a primeira, que é 1 sobre 2. Vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é raiz de 3 sobre 2, que vai ser 2 sobre raiz de 3. Então, aqui eu consigo cortar quem? 2 com esse 2 some. Aqui fico apenas com igual a 1 sobre raiz de 3. Agora, aqui tem uma raiz no denominador. Eu tenho que racionalizar isso. Como é que eu racionalizo isto? Multiplico o numerador vezes raiz de 3 e multiplico o denominador por raiz de 3, ok? Não mudei nada. Então, isto aqui dá 1, logo não mudei nada da expressão. Então, aqui eu tenho o seguinte. Vou apagar aqui em cima só para usar um pouco do espaço. Então, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho que a tangente, então a tangente de 30 graus tem que ser igual ao quê? Raiz de 3 dividido por produto de duas raízes. Eu tenho raiz de A vezes raiz de B. Isto é a mesma coisa, raiz de A vezes B. Podes meter dentro da raiz. Então, ficas com raiz de 3 vezes 3, ok? Esse raiz de 3 vezes raiz de 3. Isto tem que ser igual ao quê? Raiz de 3 dividido por 3 vezes 3, 9. Então, fico com raiz quadrada de 9, ok? Então, eu tenho que a minha tangente de 30 graus tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 3 dividido por raiz de 3, nesse caso, dividido por raiz de 9 dá 3, ok? Então, está aqui. Tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Ou seja, nós encontramos que a tangente de 30 graus é exatamente igual a raiz de 3 dividido por 3. Ou seja, este 30 graus é exatamente o nosso x, ok? É o nosso alfa. Logo, nós temos que o alfa, o x é exatamente igual a 30 graus, ok? Então, este aqui é o x. Logo, estes 30 graus, nós devemos ver se está dentro do nosso intervalo. O intervalo que eles deram é de 0 a 90, 0 a 90. 0 a 90, 30 está dentro desse intervalo, claro. 0, 20, 30, 40 até 90. Então, a nossa solução, o nosso conjunto de solução tem que ser igual ao quê? Eu posso dizer solução tem que ser igual a x igual a 30 graus. Então, este aqui seria basicamente a nossa solução, o nosso x, ok? Esse é o x dali. Ou seja, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, como nós encontramos quando isolamos aqui. Quando nós isolamos aqui, ok? Nós estávamos a procurar qual é esse x, que a sua tangente dá atrás de 3 sobre 3. Então, esse x aqui é exatamente igual a 30 graus. Só isso que querias fazer. Então, fazendo isso, tinhas de ter um valor, né? Então, encontrando que o x é 30 graus, tinhas de ter um valor garantido. Vamos para a próxima pergunta. O número, a linha B, está a dizer o seguinte, é para resolver também é bem simples. É uma equação do quarto grau. Então, nós temos 9x à quarta menos 81 é igual a 0. Então, eu tenho o seguinte aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer 9 x, ok? Ao quadrado, que multiplica, que está elevado ao quadrado. Porque eu fazer isso não muda nada. Menos 81 é igual a 0, ok? Agora, eu posso impor uma condição, que x é exatamente igual ao t ao quadrado. Esta é a minha condição que eu coloquei. Então, no lugar, vamos lá, de colocar uma condição que o x ao quadrado é exatamente igual ao t, ok? Esta é a minha condição que eu vou de colocar aqui. Então, no lugar onde tem x ao quadrado, eu vou colocar simplesmente o t. Então, veja que aqui tem um x ao quadrado, eu coloco o t. Então, fico com quê? Fico com 9, onde tem x ao quadrado, abro parênteses. No lugar do x ao quadrado, vou colocar o t, ok? Porque eu disse x ao quadrado é igual a t. Só que isso tudo está elevado ao quadrado, que é esse quadrado de cima, ainda menos, fico menos 81 é igual a 0, ok? Agora aqui caiu numa equação do segundo grau, que eu sei fazer, né? Que é muito fácil de fazer. Então, fico com o quê? 9t ao quadrado, dá t ao quadrado mesmo. Fico com 9t ao quadrado menos 81 é igual a 0. Então, aqui eu tenho o seguinte. Tenho que 9t ao quadrado. Este mais, ou seja, menos 81, quando passa para o segundo membro, fica mais. Então, tem que ser igual a 81, positivo, ok? Então, aqui eu tenho o seguinte, que 9t, ou seja, posso isolar daqui mesmo. Se eu quero isolar o t ao quadrado, então t ao quadrado é exatamente igual a 81 dividido por 9, ok? Então eu tenho o seguinte, que o meu t ao quadrado é exatamente igual a 9. 81 dividido por 9 dá exatamente 9 vezes 9, 81. Então dá 9. Então dá 9 aqui. Então se eu quero tirar esse t, eu digo que o t é exatamente igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então eu sei que a raiz quadrada de 9 é 3, então fico com mais ou menos 3. Isso implica dizer que o meu t1 é igual a 3 e o meu t2 é igual a menos 3, ok? Só que eu não quero t, eu quero x. Então volto para lá, minha condição. A primeira condição que eu coloquei aqui, eu disse que x ao quadrado é igual ao t. Então eu venho aqui, eu encontrei 2t, 2. Eu encontrei que o t1 é igual a 3 e o t2 é igual a menos 3. Então eu venho para cá, começo com o t1. Então eu digo o seguinte, minha condição, x ao quadrado é igual a t.
Só que eu vou trabalhar com o T1, então vou colocar aqui igual a T1. Então vou substituir no lugar do T1, então fico com x ao quadrado igual... Quem é T1? É 3, então fico com 3 aqui e digo o seguinte, x ao quadrado, se eu quero extrair a raiz, não preciso repetir ao quadrado, então digo que x tem que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 3, ok? Então já extraí a raiz, ou seja, meu x1 tem que ser igual a raiz quadrada de 3, ok? E o meu x2 tem que ser igual a menos raiz quadrada de 3, exatamente dizer... mais ou menos raiz quadrada de 3. Então já tenho duas raízes. Essa equação terá 4 raízes, porque é do quarto grau. X está elevado a 4, ok? Então eu tenho o seguinte, já trabalhei com T1, agora vou trabalhar com T2. T2 é quem? É menos 3. Então eu venho para cá, minha condição de novo. Eu digo que o x ao quadrado é igual a t, só que agora é T2. Então eu vou colocar aqui T2. Eu vou dizer que o x ao quadrado é igual, quem é T2? T2 aqui é igual a menos 3. Então, se é igual a menos 3, eu vou vir colocar aqui menos 3, é igual a menos 3. Só que eu não quero t, eu quero o quê? Eu não quero x ao quadrado nesse caso, eu quero x. Então, eu digo que o x, deixa eu separar isso aqui. Então, eu digo que o x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Só que raiz quadrada de um número negativo não existe, ok? Não existe, porque não é possível tu elevares ao quadrado um número negativo, ou seja, elevares a um expoente par e ainda continuar negativo. Logo, então isso aqui não existe. Então, paro por aqui. Então, isso aqui não continua. Então, isso implica dizer a minha solução para a minha equação 9x ao quarta menos 81 é igual a 0. Solução tem que ser igual ao quê? Exatamente igual a menos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. São essas duas soluções. Basicamente iria encontrar 4, mas como esta outra é um número negativo e não tem solução, termina aqui. Então, o meu conjunto de solução é este, para esta equação. Então, tu encontrando menos raiz de 4 e menos raiz de 3 e raiz de 4, tu tinhas teu um valor também, ok? Muito bem, vamos para a próxima pergunta, que é exatamente a linha C. A linha C deve estar lá embaixo. A linha C. Então, a linha C tem aqui. É para resolver também. Então, nós temos essa inequação do segundo grau. É bem simples para resolver essa inequação. O que tu fazes? Tu podes igualar essa inequação a zero. Então, ficas com menos x ao quadrado mais 3x é exatamente igual a zero, no primeiro momento. Então, aqui tu tens o seguinte. Tu podes evidenciar o x. Então, ficas com o x que multiplica menos x. Porque se eu fizer esse x vezes esse menos x vai dar menos x ao quadrado. Não mudei. Ainda mais, se eu tiro o x... fico com o quê? Até de fazer assim, e de evidenciar. Então, escrever isto é a mesma coisa ter menos x vezes x, é x ao quadrado, mais 3x é igual a zero. É a mesma coisa. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que eu tenho x aqui, tenho x aqui. Eu posso tirar, evidenciar. Então, fico com x, abro parênteses. Aqui tinha 2x, tirei 1x. O que sobrou? Menos 1x. Então, eu coloco menos 1x aqui, mais o quê? Aqui tinha 3x. Tirei o x, ficou o quê? 3. Então, mais 3. Isso tem que ser igual a zero. Então, aqui temos produto de anulamento. Duas coisas multiplicando tem que ser igual a zero. Uma das coisas tem que ser zero. Ou isto, ou este x é zero, ou tudo isto aqui é zero, para que o produto possa ser igual a zero, concorda? Então, eu posso escrever isso muito bem, dizendo que x é igual a zero, ou menos x mais 3 é igual a zero, porque se eu multiplicar esses dois, um deles tem que dar zero, um deles tem que ser zero, para que o resultado seja zero, ok? Muito bem, então vamos lá, aqui já encontramos uma primeira solução, ok? Que 1 do x é zero, então vamos continuar com esta outra pequena equação. Então eu tenho menos x, tem que ser igual a este, mais 3 passa para o segundo, fica menos 3. Agora aqui eu tenho menos 1, então se eu quero x tem que ser igual a menos 3 dividido por menos 1. Escrevi menos 2. Então aqui, dividido por menos 1. Já sabemos que divisão de dois números negativos dá positivo. Então esse menos some dá exatamente 3. Então eu tenho x, o outro x é exatamente igual a 3. Ok? Então outro x é exatamente igual a 3. Tem as duas soluções. x1 é igual a 0. Vou escrever aqui. Então eu tenho o seguinte. x1 é igual a 0. Ok? x1 é igual a 0. E x2 é igual a 3. São essas duas soluções aqui. Então, essas duas soluções eu vou representar elas num gráfico simplificado, ok? Um gráfico muito simplificado, só para ter a solução. Então, eu vou traçar um eixo dos x aqui, ok? E vou colocar só as soluções. Tenho 0 aqui e tenho 3 aqui. São como é que é? Os zeros da função. O que eu tenho? Eu venho, qual é a função? A função era menos x ao quadrado, ok? Menos x ao quadrado, mais 3x tem que ser maior ou igual a zero. Esta era a função, era a nossa função, é esta aí. Agora, eu quero o seguinte, veja qual é o valor do a. É negativo, então se é negativo, a parábola está voltada para baixo. Então a parábola está voltada
para baixo, passando aqui, ok? Isto aqui. Então, a parábola é esta, imaginando, ok? Para baixo. Então, nós conseguimos perceber que aqui é positivo e aqui seria negativo, ok? Aqui é negativo e aqui é negativo. E nós queremos valores que são maiores que zero, maiores ou igual a zero. Então, se queremos valores maiores ou igual a zero, tem que ser a parte positiva. Concorda comigo? Da função. Então, a parte positiva é exatamente esta aqui. Esta parte positiva é a nossa solução. Só que aqui tem que ser pintado, né? Maior ou igual. Então, aqui tem que ser pintado, fechado. Então, a minha solução, eu consigo tirar daqui que a solução tem que ser igual. Solução, vamos abrir chaveta, x pertence ao intervalo fechado de quê? De 0,3, fechado. Esta é a solução. Por que fechado? Fechado porque temos o sinal de maior ou igual a zero. Então temos aqui x pertence ao intervalo fechado de 0 a 3. Essa é a solução desta inequação para o número 2, ou seja, número 3 da linha C. Então, encontrando essa solução, tínhamos de ter um valor, ok? Encontrando esta solução para esta inequação. Vamos para a última equação. Última equação, como é que é o número 4? São 4 equações. Última inequação, vamos lá copiar aqui, vamos lá ver. Então, a última equação vamos fazer aqui mesmo. É esta de logaritmo. Então, eu vou apagar esta que fizemos aqui e vou resolver ela aqui mesmo. Esta última equação. Então, a última equação está a dizer o seguinte. Logaritmo de 4, vamos lá, logaritmo de 4 de 2 menos 3x tem que ser igual a logaritmo de 4 de x menos 3. Este aqui é bem simples, os logaritmos são iguais, então tu podes simplificar este logaritmo de 4 com este logaritmo de 4, só igualar os logaritmando. Logo tu caíste numa equação linear, tu tens que 2 menos 3x é exatamente igual a x menos 3. Então precisei resolver isto aqui, ok? Resolvendo isto, tu tens o seguinte, ok? Então aqui é uma equação linear bem básica de fazer. Primeira coisa é só mudar, é só trazer tudo aquilo que tem letra para um lado. Então eu vou escolher o lado esquerdo, fico com menos 3x. Pego este x para o primeiro membro, fica menos x é igual a menos 3 que estava lá. Pego este 2 para o segundo membro, fica menos 2, ok? Então, continuando aqui, apago isso aqui. Então fica com o seguinte, menos 3x menos x dá menos 4. X tem que ser igual, menos 3 menos 2 dá menos 5, ok? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu quero o x, então se quero o x, eu tenho o seguinte, que o x tem que ser igual a menos 5, que estava lá, dividido por menos 4, que estava deste lado. Nós já sabemos que dividir dois sinais iguais, este mora com este sinal aqui, então dá positivo. Ou seja, o meu x tem que ser igual a 5 sobre 4. Esta é a solução daquela equação logarítmica, ok? Então, a solução daquela equação logarítmica é x igual a 5 sobre 4. Então, é a solução desta última equação logarítmica. E encontrando x igual a 5 sobre 4, tu tinhas o teu valor garantido. Ok? Muito bem, vamos para o número 4, que diz o seguinte. O número 4 diz o seguinte. Dois funcionários de uma repartição pública de uma repartição pública, 60 leem a revista A, 80 leem a revista B. E todos os funcionários leem pelo menos uma delas. Todos os funcionários leem pelo menos uma delas. Ok. Muito bem. A linha A estão a dizer que represente os dados no diagrama de Venn. Então, nós temos no universo dos 120 funcionários de uma repartição, blá, blá, blá. Então, representando o diagrama de Venn bem básico isto aqui, eu vou representar aqui mesmo, de lado, ok? Então, vou representar bem de lado. O diagrama de Venn, basicamente... Ok, vou representar embaixo. Então, vamos lá. A linha A, para o diagrama de Venn, você basicamente teria isto aqui, ok? Isto aqui. Então, este é o diagrama de Venn, né? Muito bem. Então, nós temos algumas legendas, né? Eles disseram revista A e revista B. Muito bem. Nós temos que o universo é igual a 120, ok? Ainda temos o quê? 60 lêem revista A, mas eles não disseram quantos leem as duas revistas. Então, se não disseram quantos leem as duas revistas, quem é a nossa interseção? Os que leem a revista A e B. Então, nós vamos sempre começar pela interseção. Então, se nós não sabemos, eu posso colocar aqui um determinado X, ok? Um determinado X, porque eu não sei quantos leem as duas revistas. Agora sim, posso começar a preencher o que sobra. Então, para saber quantos leem a revista A, isso fazer o número que leem a revista A menos os que leem as duas revistas. Então, ficaria com os 60 que leem a revista A, ou seja, ficaria aqui com 60 menos o X, os que leem as duas revistas, ok? Deixa ela ter... Então, ficaria com 60
menos o X, que lê as duas revistas. Então, este aqui seria o número de pessoas que lê a revista A, 60 menos X. Esse seria com a própria cor vermelha. Então, vamos lá, menos o X. Agora sim está melhor. Então, nós temos aqui o número de pessoas que lêem só a revista A. Para os que lêem a revista B também, tem que ser o número das pessoas que lêem a revista B, menos o quê? O número que lê as duas revistas, que nós não sabemos, que é o X. Então, ficaríamos com 80 menos o X, a interseção, ok? Menos o X. Então, este aqui é o número de pessoas que lê a revista B, ok? 80 menos X. Se nós fizermos 80 menos que lê as duas revistas, então acharemos só das pessoas, o número de pessoas que somente lê a revista B, ok? E depois, mais o quê? Mais que algo que disseram? Mais nada que disseram. Então, ok. Muito bem. E é só isso. Então, representando isto aqui, fazendo isto, tu tinhas o seguinte. Ok. Então, representando isto aqui, tu tinhas 1,5. Só colocando este diagrama. 1,5 valores. Colocando assim mesmo. A, B. No A, 60 menos X. No B, 80 menos X. E o X no meio, interseção. É só isso. Diagrama de Venn. Depois, na letra B, está a dizer o seguinte. Determina o número de funcionários que lêem as duas revistas. Então, é a interseção que eles querem. Então, se querem a interseção, é só montar uma pequena equação, a linha B, irias dizer o seguinte, o número de pessoas que lê a revista A, mais o número de pessoas que lê a revista B, que lê a revista A e lê a revista B, ou seja, que lê as duas revistas, mais o número de pessoas que lê a revista B, isso tudo tem que ser igual ao universo, ok? Então, o número de pessoas que lê a revista A, mais o número de pessoas que lê as duas revistas, mais o número de pessoas que lê a revista B, tem que ser igual ao universo. Daqui é só substituir. Quais são os números de pessoas que lê a revista A? Exatamente o que? 60 menos X. Então, fico com 60 menos X, ok? 60 menos X, mais o número de pessoas que lê a revista A, interseção com B, exatamente o X, ok? Que lê as duas revistas. Então, mais o X, ok? Então, fico com mais o X. Então, fico com mais o X, mais o número de pessoas que lê a revista B, exatamente 80 menos X. Então, fico com 80 menos X. Tem que ser igual ao universo. O universo é quanto? 120. Então, 120. Então, se eu resolvo esta equação aqui, notamos que a única incógnita é x. Eu encontro x será o número de pessoas que lêem as duas revistas. Vamos lá, tiro tudo dentro de parênteses. Fico com 60 menos... Opa. Então, aqui fico com 60 menos x, mais x, ainda mais 80, menos x é igual a 120. O que eu posso cortar aqui? Consigo cortar menos x com mais x dá 0. Ainda fico com o quê? Este 60 mais 80... dá quanto? Dá 140, né? Então, somos 2. Fico com 140, ainda menos o x, que é este aqui, tem que ser igual ao quê? 120, ok? Então, fico com o seguinte. Posso passar o 140 positivo para o segundo membro, fica negativo. Então, fico com menos x é igual a 120 menos 140, ok? Então, fazendo esta diferença aqui, fico com menos x é igual ao quê? 120 menos 140 dá quanto? Dá menos 20, né? Menos 20. Então, daqui, se eu quero x positivo, eu já sei. Podes multiplicar por menos 1, ou podes entender que aqui na frente do x tem 1, na frente do x tem 1. Se tu queres isolar o x, tem que ser igual a menos 20 dividido por menos 1. Já sabes que divisão de dois sinais iguais, menos menos, some, isso é igual a 20, ok? Então, o número de pessoas que lê as duas revistas é exatamente igual a 20, ok? Então, achando que o número de pessoas que lê as duas revistas, ou seja, o x é igual a 20, tinhas teu um valor, achando 20 como o x da interseção. Muito bem, depois a letra C está a dizer quantos funcionários leem somente a revista A. Então, aqui é bem básico. Nós já vimos, já representamos no diagrama de Venn que as pessoas que leem a revista A é exatamente igual ao quê? A 60 menos x, não é isso? 60 menos x, é isto que eu coloquei aqui. Se eu já achei o x, então basicamente é só fazer que o A, o número de pessoas que lê a revista A, é exatamente igual a 60, qual é o x? É 20. Então o A é igual ao quê? 40. Ou seja, somente 40 pessoas lê a revista A. Então aqui, A é igual a 40. Ok? Somente 40 pessoas, lê a revista A. Ok? Então aqui A é igual a 40. Aqui é B nesse caso, estou a calcular de B. Então eu fiz a letra D sem me aperceber. Então aqui A é igual a 40. Aqui é o A. Então para a letra C é a mesma coisa. Estão a dizer quantos funcionários leem somente a revista B. Nós já dissemos que para B, nós dissemos que o B é exatamente igual ao quê? 80 menos X. Nós já achamos o X. Então se nós já achamos o X, é só substituir que o B é igual a 80 menos 20, ok? Então o seu B, o número de pessoas que lê a revista B é igual ao quê? 60, ok? Então, somente 60 pessoas leem a revista B, ok? Somente 60 pessoas leem a revista B.
B, 60 pessoas. Isso é para a linha C. Então já respondeu as duas linhas. Se tu quisesses representar de novo esse diagrama de Venn, basicamente seria assim. Aquele diagrama, como é que seria? Vou colocar aqui de uma forma rápida. Seria basicamente isto aqui. Ih, não, tá horrível. Desculpa lá. Então seria isto aqui. Ok? Seria isto, o diagrama, representado de uma forma bonita. Vamos lá, seria isto. Então o teu x, não seria x, seria 20. Aqui seria 20. E aqui, o B seria 80 menos 20, seria 60. E aqui seria 60 menos 20, 40. Então esse seria teu diagrama preenchido, em que o universo é igual a 120. Esse seria teu diagrama completo, com todos os elementos, ok? Somente 40 pessoas lêem a revista A, aqui é A, então aqui é A e aqui é B. Então, B, somente 40 lê a revista A, somente 60 lê a revista B, somente 20 lê as duas revistas e nenhuma, pelo menos uma, sei lá, nenhuma lê as duas revistas, né? Então, se somas isso tudo aqui dá 120. Veja que 40 mais 60 dá quanto? 40 mais 60 mais 20. Então, isso aqui dá 100 mais 20 é igual a 120, que é exatamente o universo, ok? Então, basicamente, isso era só para provar que de fato está certo. Então, fazendo isso, tu tinhas esses 0,5 para a linha 0,5 para aqui e 0,5 para cá, 0,5 valores. No total, tinhas 3 valores, 4 valores só para o número 4, ok? Vamos para o número 5. Está a dizer o seguinte, seja dada a função f de x igual a log de x igual a log de 5 de logaritmando x. Vamos lá. A linha A represente graficamente a função. Opa, aqui é bem simples isso aqui. Tu tens o seguinte, estamos a falar de logaritmo, então tu veja essa função log de x na base 5. Basicamente você tem que ter dois valores, né? Eu só vou prever a função. Tu tens valores de x e y aqui, precisas ter esses dois valores. Eu vou escolher quantos valores mesmo. Ok, vamos lá, eu vou escolher valores bonitos. É só olhar para a base é que vai te direcionar como escolher os valores de x, ok? Tu podes escolher o x como sendo, lembras que esta base aqui tem que ser o quê? Tem que ser maior, este logaritmando, qual é a condição? O x tem que ser maior ou igual a 1. Tem que ser maior ou igual a 1, ok? Tem que ser maior ou igual a 1. O x tem que ser maior ou igual a 1, ou seja, o logaritmando. Essa é a condição do logaritmo. Enquanto para a base tem que ser igual ao quê? Maior que 1. Então, para a base, ok. Acho que essa é a condição da base, eu não sei. Acho que é maior que 1, diferente. Para a base não pode ser 1. Só sei que não pode ser 1. E não pode ser negativa, é isso aí. Exatamente, tem que ser a base, a condição para a base aqui, já lembrei. A base, nesse caso, que seria, vamos lá supor que é esta base, vamos lá supor que a base é A. Esta base A tem que ser maior que 0, ou seja, tem que ser positiva. E ao mesmo tempo tem que ser, o A tem que ser diferente de 1. Não pode ser 1, a base. Mas a base não nos interessa. O que nos interessa é o logaritmando que tem x. Então o logaritmando tem que ser maior que 1. Maior ou igual a 1. Ou seja, sempre tem que ser positiva ou não pode ser negativa. Ok? Muito bem. Então, o que nós precisamos? O que nós precisamos fazer aí? Maior aqui, ok. O que nós precisamos fazer é escolher valores que nos facilitem ao fazer esse cálculo, ok? Então, aqui f de x. Vamos lá. F de x. Ok, f de x é a mesma coisa, escrever y, já havia comentado isso. Então, eu posso dizer que y é igual. Então, aqui eu posso dizer que y é igual, ok? Y é igual ao logaritmo de x de base 5. Então, eu posso escolher quais valores. Vamos lá, estou a pensar nos valores. Posso começar com o 1, não, 5, 1, 25. Depois o quê? 25. Mais o quê? 25... 1, 25, 5. Ok, eu fiz mal isso aqui. Então, tenho o seguinte, começo por 1, 5, 25. Mais um outro valor? 125, não, 100. Ok, somente esses três valores. 1, 25, 1, 5, 25. Eu vou prever o gráfico desta função. Eles querem o gráfico, não me interessa muitos valores. Então, é lógico que você tem que escolher os valores que vão de acordo com a base para conseguir fazer o cálculo. Então, eu quero o f. Eu sei que f de x é igual a logaritmo de x na base 5. Então, eu tenho que para o x é 1, 5, 25. Então, eu tenho que substituir aqui para achar o y, para eu traçar o gráfico. Então, eu tenho o seguinte, vou começar por f de 1.
tem que ser igual ao quê? Logaritmo. No lugar do x, coloco 1. 1 na base, 5. Isso tem que ser igual ao quê? É só lembrar que logaritmo de 1, independentemente da base, sempre é igual a 0. Então, aqui, para o y é 0, ok? Para o y é 0. Bem, vamos lá para o 5. Vamos calcular para o 5. Então, vou calcular para o f de 5. F de 5 tem que ser igual a logaritmo de 5 na base 5. Tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a logaritmo de logaritmando igual a base sempre dá 1. Exatamente. Então aqui dá 1. Então para cá é 1. Muito bem. Então vamos para a próxima. Para o 25, f de 25. Então no lugar do x coloca 25. Logaritmo de 25 na base 5. Então fico com o quê? Isto tem que ser igual ao quê? Logaritmo de 5. 25 é a mesma coisa que escrever 5 elevado ao quadrado. Então eu tenho o seguinte. Este 2 cai para frente do logaritmo, tem que ser igual a 2, que multiplica logaritmo de 5 na base de logaritmando 5. Então, nós já sabemos que logaritmando igual a base é 1. Então, eu tenho o seguinte, que isto tem que ser igual ao quê? A 2 vezes 1, que é igual a 2, ok? Então, f de 25 é exatamente igual a 2. Então, meu y é 2. É 2 aqui. Até aqui eu já tenho a previsão total do gráfico. Eu posso traçar o gráfico só com isto, com estes 3 valores. Posso apagar isto e traço o gráfico. Prontos. Ok? Não precisa de muitos valores para traçar o gráfico. Ok? Pode pensar outros valores, mas que te favoreçam. Porque pode escolher valores muito chatos e não conseguir fazer o cálculo. Então você olha para a base, escolhe valores exatos e podem te facilitar. Então representando isto, eu tenho o seguinte. O gráfico eu posso colocar isto aqui, como só tem 3 valores, será fácil. Então y, aqui o x. Então eu vou colocar 1, 2, 3... ok, x vai ter 25, né? Então vou colocar 1, 5, 25. São os valores que tenho aqui. E aqui vou colocar menos 1, menos o quê? Menos 2. Aqui para baixo, menos 1. Nem nos endereço esses valores para baixo, mas estou a colocar menos 2. Ok, e para cima, para o y, eu hei de colocar o quê? 1, 2, 3. Então eu tenho esse gráfico aqui, ok? Já representei os eixos. Agora é só representar. Ok, quando x é 1, y é 0. X é 1, y 0. Então eu tenho o seguinte. y1 para y1, x1, y0. Então é aqui. Epa, exatamente aqui o ponto. O ponto é bem aqui. y1, até vou colocar a vermelho, senão eu pintei um sítio onde eu não queria. Vamos lá. x1, y0 é aqui. Esse ponto vermelho que eu estou a pintar agora, ok? Depois temos o quê? x5, y é 1. Então, x5, y1. Então, y1, o x é 5. Então, temos este ponto aqui. Ok? Depois temos o quê? x25, y2. Então, o 2 aqui vai para cá. Vai para 25. Ok? Vai para 25 aqui. Então, nós temos estes pontos. É só unir os pontos. Então, nosso gráfico é mais ou menos assim. Ok? Nosso gráfico é mais ou menos assim. Ok? Então, este é o nosso gráfico. É mais ou menos este. Okay? Então, temos este gráfico aí. Então, o que nos diz este gráfico? O que nos diz este gráfico? Vamos lá. Ok, vamos lá supor que é isso. Então, vamos lá. O que esse gráfico nos diz? Já temos a noção do gráfico. Então, vamos lá responder aqui. Represente graficamente, já está feito. Este gráfico aqui. Qual é o contradomínio da função? Contradomínio da função. Então, o contradomínio da função é exatamente o quê? O contradomínio são valores de y que fazem com que a função exista, ok? Então, são valores de y. Se eu for a traçar retas paralelas para o y com o gráfico, isto é o contradomínio da função, ok? Vai até lá, ou seja, ocupa todos os valores de quê? De y, ok? Ocupa todos os valores, ou seja, preenche todo o eixo do y, porque até lá vai até o mais infinito e embaixo vai até o menos, vai vendo o menos infinito e vai até o mais infinito embaixo. Então, contradomínio eu diria o seguinte, y pertence ao intervalo aberto do menos infinito a mais infinito, ok? Este é o contradomínio da função. Por quê? Está a ocupar quase todos os valores, ok? Todos os valores nesse caso do y. Então pega todos os valores de y. Ok? Então vamos lá. E qual é a variação do sinal da função no intervalo aberto de 0 a 1? Então no intervalo aberto de 0 a 1, intervalo aberto de 0 a 1, onde é que está? 0 a 1, intervalo aberto
de 0 a 1 aberto. Então vamos lá. Intervalo aberto de 0, variação da função, ok? Então nós queremos saber qual é a variação, se é positiva ou negativa. Então nós queremos saber este intervalo aqui. Aqui é o 0 a 1, neste intervalo aqui, ok? No intervalo aberto de 0 a 1 aberto, ok? Então a função é o quê? A função está para baixo. A variação do sinal é negativa, porque está abaixo do eixo. Está negativa, positiva. Ok. Ok, é positiva. A função aqui é positiva. No intervalo de 0 a 1. Então temos uma função positiva. Vamos lá. No intervalo aberto de 0 a 1, aberto, a função é positiva. Ok? É positiva. Mas é isto. É positiva. Não vejo com tanta certeza aqui, mas é isso. A função é positiva. Esse 0 a 1 é nesse intervalo, então é positiva. É negativa, positiva. Ok. Ok. É positiva. Enfim. É isso. Não fiz com tanta certeza, mas é isso aí. Então, o número 6 diz o seguinte: considere o gráfico da função g de x. Então, tem aqui um gráfico e aqui foram feitas algumas perguntas. Então, vamos lá. A linha A está a dizer quais são os zeros da função. Os zeros da função, basicamente, são x, ou seja, as soluções deste gráfico. Os pontos em que o gráfico intercepta no eixo do x. Então, nós conseguimos perceber que aqui interceptou no 5 e aqui no 1. Então, aqui era só dizer que o x em 1 é igual a 1 e outro x e x2 é igual a 5. Já disse os zeros da função. Então, isso é dizer os zeros da função. Depois, a linha B está a dizer o seguinte: para que valor x, g de x é menor ou igual a 0. Então, é só ver aqui. Então, perceba, eles querem um sítio onde ele é menor ou igual. Ok. Então, menor ou igual, é só ver aqui o gráfico saindo do menos infinito até aqui no 1, no 0, é o que? O gráfico é o quê? É negativo, ok? E saindo do 5 para baixo até dar no mais infinito, o gráfico é o quê? É negativo também. Então, nós vamos dizer aqui, x pertence, ok? Ao intervalo aberto do menos infinito a 1 fechado, porque eles disseram que menor ou igual, por isso que é fechado. Se fosse só menor, iria colocar aberto. União com o quê? Intervalo fechado de quê? De 5 a mais infinito. Aberto. Acabou. Ok? Então era só escrever isto. Já tinhas teu um valor aqui garantido. Estou dizendo isso aí. Depois estão a dizer que qual é a variação do sinal de g de x no intervalo aberto de menos infinito a 3 aberto. Então, do menos infinito até o 3. Ou seja, estamos a prosseguir até chegar aqui no 3. No 3. Ok? Qual é a variação da função? A função é crescente, decrescente ou o quê? Se nós estamos a sair de baixo, estamos a subir. Então, nós estamos a fazer o quê? Estamos a crescer. Então, a função é só dizer que a função aqui é crescente. Prontos, só escrever isto, a função é crescente, acabou. Já tinhas teu 0,5 valores. Depois, tu tinhas que, a letra D, né? Está a dizer o seguinte, determina a expressão analítica. Então, a expressão analítica é determinar a função que gerou este gráfico. Então, aqui precisamos de alguns valores, né? Muito bem, então, olhando para o gráfico, nós temos o seguinte, aqui é o vértice do gráfico. Se nós temos o vértice, seguindo este vértice para cá, o eixo do x, esse 3, temos o x vértice. Seguindo este vértice para o y, esse 4 é y vértice. Ok? Então já temos dois pontos. Vamos lá? Vou colocar aqui. Dados. Y vértice é igual a 4. É aquele que eu sublinhei lá. X vértice é igual a 3. É este que eu sublinhei cá. Muito bem. Depois precisamos da ordenada na origem. A ordenada na origem é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo dos y. Então neste ponto aqui nós temos dois pontos. Em que o y ali é menos 5. E o x é 0, né? É 0 para lá. Então já temos dois pontos também ali. Então nós temos o seguinte, continuando aqui nos nossos dados, eu tenho que o x é igual a 0, é um ponto, e o y no mesmo ponto é igual a menos 5. Muito bem. Tendo isto, eu posso colocar a minha fórmula do cálculo da expressão. Primeiro eu vou achar o a. Então eu tenho que y é igual. Y é a mesma coisa escrever f de x. Y é a mesma coisa escrever f de x. Porque se eu aplico f de x, eu encontro y. Por isso que y é igual a f de x. Ok? Então o meu y é igual ao a, que multiplica x menos o x vértice. Tudo isso ao quadrado. Ok? Isto mais y vértice. Já tenho todos os valores. Posso substituir, né? Sim, posso. Então eu fico o seguinte.
Quem é y? Y é menos 5. Menos 5 tem que ser igual ao a, que multiplica x. X é 0, então fica com 0 menos y vértice, ou seja, x vértice nesse caso, é 3. Menos 3, ok? Tudo isso ao quadrado, ok? Ainda mais y vértice, é 4. Então vamos lá, continuando isto aqui, eu teria o seguinte, vamos lá, é isso que eu tirei. Ok. É isso, sim. É isso que eu extraí no gráfico. Muito bem, então eu tenho o seguinte aqui. Vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa dizer que menos 5 é igual ao A, que multiplica o menos 3 vezes o menos 3 mais 4. Ok? Então, continuando deste lado, eu tenho o seguinte. O A, ok? Menos vezes menos dá mais. Ok? Menos vezes menos vai dar mais. Então dá mais aqui. Então ficaria com mais, e 3 vezes 3 dá 9. Mais 9, ainda tem mais 4, é igual a menos 5, ok? Então basicamente eu tenho o seguinte, que o A, ou seja, A vezes mais 9, dá A vezes 9, é a mesma coisa. Então eu fico com este, mais 4 quando passa para lá, fica menos 4. Então tem que ser igual a menos 5 menos 4, ok? Menos 4. Então eu tenho o seguinte aqui. Escrever A vezes A é a mesma coisa escrever 9 vezes A, é a mesma coisa. A vezes 9 é a mesma coisa 9 vezes A. Tem que ser igual a menos 5 menos 4 dá menos 9, ok? Então desta feita eu tenho o seguinte, que o meu A é exatamente igual ao que? Se eu quero A, então vai ser menos 9 dividido por 9. Então aqui, continuando daqui, eu tenho que o meu A é igual a menos 9 dividido por 9 dá menos 1. Então o meu A é menos 1 e tudo diz, este A diz tudo, porque o gráfico está voltado para baixo, então o valor de A é negativo. Muito bem, vamos achar a nossa expressão. A nossa expressão ficaria basicamente esta. Então nós já sabemos que o y é exatamente igual ao quê? O valor de A que multiplica x menos x vértice ao quadrado, isto mais y vértice. Então é só substituir, venho para cá, fico com y, que é a mesma coisa, f de x é igual ao quê? O A é menos 1, já achamos o A lá, é menos 1, então coloco o A, estou a substituir, que multiplica o quê? Vai multiplicar o x menos x vértice, vamos nos dados, x vértice é 3, ok? X vértice é 3 ao quadrado, isto mais y vértice é 4, então aqui é 4. Então aqui tenho que y, que é a mesma coisa, f de x, exatamente igual ao quê? Menos 1, que multiplica o quê? Então é só fazer essa multiplicação. Posso abrir parênteses retos, só para fazer essa multiplicação. Dizer a x menos 3 ao quadrado, é a mesma coisa dizer x menos 3, que multiplica x menos 3. Fecho parênteses, ok? Então fecho parênteses, ainda mais 4. Ok? Muito bem. Então, vou fazer aqui, vou continuar aqui. Y é igual a f de x é igual a menos 1, que multiplica, parênteses retos, x menos 3, que multiplica x menos 3, mais 4. Repeti isso porque preciso fazer distributiva, não era necessário, mas ok. Então, y é igual a f de x, que é igual, então vamos lá, menos 1, abro parênteses retos, porque vou tirar esses curvos, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 3 dá menos 3x, menos 3 vezes x dá menos 3x, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Fecho parênteses, ainda mais 4, ok? Então eu tenho essa conta aqui. Então y, continuando, y é igual a f de x, que é igual ao quê? Então eu posso dizer que é menos 1, abrir parênteses, x ao quadrado, menos 3x dá menos 6x, ainda mais 4 aqui fora. Então agora é hora de tirar os parênteses. Y é igual a f de x, que é igual ao quê? Agora é só distribuir esse menos para tudo que está dentro de parênteses. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 6x dá mais 6x. Menos 1 vezes mais 4 dá menos 4, ok? Ainda tem mais 4. Muito bem. Então eu tenho o seguinte. Tenho que consigo cortar este mais 4 com menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Então a minha equação fica o seguinte. Não cometi nenhuma cagada aqui. É mais 9, né? É isso. Então aqui é mais 9. Não mais 4. Porque aqui dentro deu mais 9. Então aqui é mais 9, ok? Aqui também é mais 9. Então não corto nada aqui. Então é mais 9 aqui. Menos 9 nesse caso. E aqui fico com mais 4. Não há nada que se cortar aqui. Estava empolgado em cortar, né?
Então vamos lá, eu fico com y igual a f de x é exatamente igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9 mais 4 dá menos 5, ok? Então meu f de x é igual a y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Esta é a expressão, ou seja, é a função que gerou aquele gráfico. Se tu for já resolver esta equação, vais encontrar soluções 5 e 1, ok? E traçares o gráfico, será o mesmo gráfico que este que está aqui representado. Voltado para baixo, porque o valor de A é menor que 0, ok? É negativo. Então, encontrando essa expressão analítica aqui, tu tinhas 1,5 valores, ok? Então, tu tinhas aqui 1,5 valores, encontrando essa expressão f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, ok? Muito bem, vamos para a última pergunta, 7, que diz o seguinte. 7. 2 alunos de uma escola foram inquiridos sobre o número exato de irmãos. De cada um deles, obteve-se os seguintes dados. Então, nós temos esses dados aqui. 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 3. Determine. A linha A moda. Então a moda basicamente aqui também era para crianças, ok? A moda é basicamente tudo. Quando tu ouves moda, é tudo que está a bater, né? Então se é tudo que está a bater, se quer a moda é aquilo que tem mais aqui, que aparece mais. Então se você conseguir perceber, o número que mais aparece aqui é o 2. Veja que tem um 2 aqui, 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 tem um 2 aqui. 1, 2, 3, são 6, 2, 2. E os 3 só tem um 3, 2, 3 e 3, 3. Então temos 3, 3, 3, 3. E mais o que? Temos um 4 aqui e um 1. E outro 1 aqui. Então temos dois números 1, 1. Um número 4, 6 números 2, 2, 2, 2 e 3 números 3. Quem aparece mais é o 2. Então esse 2 é a moda. Acabou. Prontos. Então a sua moda aqui é exatamente igual a 2. Não precisa muita coisa. E a média aritmética nós já sabemos que é o somatório de tudo dividido por n, né? Então vamos lá. A média, isso é a linha B, tem que ser igual ao quê? Vamos lá. É o somatório de todos esses números dividido pela quantidade de número que tem. Então vamos lá. Temos um 2 aqui. Ou seja, eu contei todos os 2, né? Eu ficaria com 6 vezes 2. Ok? Porque eu tenho aqui presença de 6, 2, 2, 2, 2. Mais o quê? Tenho quantos 3? Tenho 3, 3, 3, 3. Ok? Então tenho 3 vezes o quê? 3. 3 números 3. Não sei se está a perceber o que eu estou a dizer, mas é isso mesmo. Mas, para não repetir aqueles todos os números, repetir, é só contar o número e fazer vezes a quantidade. Depois tenho 2 vezes número 1. 2 vezes 1, ou seja, tenho a presença de 2, 1, 1. Ok? Então tenho a presença de 2, 1, 1. Ok? Ainda mais, o quê? 4. Só tenho um 4. Então fico mais 4. Dividido pelo número que aqui tem, não sei. Então vou contar os números. Tenho um número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou dividir tudo isso por 12, ok? Então isso é média por 12. Agora é só fazer essa continha aqui. Então a média é exatamente igual ao quê? 6 vezes 2 dá 12, mais 3 vezes 3 dá 9, mais 2, mais 4. Tudo isso que divide 12, ok? Então aqui tenho que a média é exatamente igual ao quê? Vamos lá, quando é que isso dá? 2 mais 4 dá 6. 6 mais 12 vai dar 18. 18 mais isso dá 27, né? É isso. É isso, dá 27. Aqui dá 6. 6 vem para cá, fica 18. 18 mais 9 dá 27. Então dá 27, sim. É isso, dá 27. Então daria 27 dividido por 12. Essa aqui é a média. Eu posso dividir essa conta. Eu quiser, 27 dividido por 12. Vou pensar num número que ao fazer vezes 2 dá 27. 2, 3 passa, então dá 2 aqui. 2 vezes isso dá 24. Subtração, aqui dá 3, né? Dá 3. Dá 3. 3 não é possível 0. 0, aqui. 30 dividido por isto, 5. 5 vezes dá 60. 3 dá 3 vezes 12 dá 36. Então só pode ser 2. 2,2. 2 vezes isso dá 24. Diferença, quando é que dá? A diferença dá 6. 6 não é possível 0. 60 dividido por 12 dá 5, né? Então dá 5 aqui. Então 5 vezes 12 dá 60. Diferença, 0. A minha conta terminou. Ou seja, a minha média é exatamente igual a 2,25. Essa aqui é a minha média. Então, encontrando a média 2,25, tu tinhas quantos valores mesmo? Um valor também. Um valor
um valor também. Total, 20. Não, não tem que ser 20. Tem uma pergunta que eu não fiz bem. Uma de variação do sinal. Então eu daria basicamente... E varia um valor, né? 19 por 20 valores. Ok? Vamos ser justos. Não fiz com tanta certeza aquela pergunta. Enfim, então... desta feita chegamos ao final desta grande correção. Se por acaso te ajudei de alguma forma com a tua preparação para os exames nacionais, peço que te inscrevas no canal, deixe o seu like, comente se estás a gostar das resoluções e até a próxima oportunidade.